Pessoal, o que a gente vai ver nessa aula é um pouquinho sobre como funcionam os contextos dentro do React, né? De uma forma bem resumida, um contexto ele é um componente que fica em volta de vários outros componentes ou até mesmo da sua aplicação inteira, que ele provê informações para todos esses componentes que estiverem dentro do provider dele. Então, de uma forma bem resumida, eu trouxe aqui uma imagem, né, para exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Então, pensa aqui que eu tenho vários componentes e a gente pode dizer que esses componentes estão em páginas diferentes e em algum lugar desses componentes eu quero uma informação específica, né? Então, por exemplo, pensa que você tem uma aplicação onde o usuário ele loga na sua aplicação e você precisa salvar a informação desse usuário, né? Você precisa salvar o nome dele, o e-mail dele, talvez a data de nascimento e em algum lugar da sua aplicação, em alguma página ou alguns lugares específicos você precisa dessa informação. Então, geralmente a gente salva isso num contexto e aí onde a gente precisar dessa informação, a gente chama diretamente do contexto, sem ter que ficar passando informações por props, né? De uma props para outra e por assim vai. Até porque não tem como compartilhar props entre páginas diferentes, né? Então a gente não fica dependendo da hierarquia do React. Então vamos direto para o código. Eu apaguei tudo que a gente tinha feito, né? Eu deixei aqui. Eu só deixei um componente criado, que é esse Themed Button. Ele retorna apenas um botão. Esse botão ainda está sem ação e aqui também eu não estou recebendo props nenhuma. E aqui no app, eu só vou chamar esse componente aqui no nosso app para poder ter ele em tela. Então a gente dá um Ctrl espaço aqui, o IntelliSense do React já me avisou. E a gente pode usar a gente pode fechar o componente direto nele, porque ele não tem um children, né? Então você pode usar ele assim, fechar o componente assim, que ele já vai renderizar em tela. Aqui ele já fez a importação pra gente, vou salvar e já está aparecendo aqui para mim na nossa página principal o botão. Eu criei também uma pasta chamada context que recebe esse theme provider e vamos começar a criar o contexto agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso contexto, né? Então eu vou chamar ele de theme context e ele vai ser, e aí a gente tem que chamar a função create context que vem lá do React, já tá até aqui, ó. Então tab e beleza, a gente pode chamar ele assim. Aqui ele tá reclamando porque eu tô usando TypeScript, então ele vai pedir a tipagem. Então vou dar um teste ignore aqui para ele parar de reclamar comigo. A segunda coisa que a gente tem que fazer é criar um componente aqui que vai ser o nosso provider. Então eu vou chamar ele de theme provider. Opa, coloquei o R maiúsculo. Theme provider. Esse theme provider ele é uma função que ela vai retornar alguma coisa, né? Na verdade, ela tem que retornar para a gente um theme context.provider e aqui a gente tem que passar obrigatoriamente um value. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu não vou retornar nada, né? Aqui a gente tem que receber o nosso children e a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é o children. Antes disso, eu quero criar aqui também um estado dentro desse contexto, né, dentro desse provider, chamado team. Então, vou criar aqui team, set team. Vou chamar o nosso useState que vem lá do React também, então ele já fez a importação aqui para mim. E vou abrir e fechar o parênteses, né? Aqui, o valor inicial desse estado vai ser light. E vou criar também aqui uma função chamada const. Deixa eu só plugar aqui o meu carregador, senão o notebook vai desligar no meio da gravação. Tá, eu vou criar aqui o toggle team. Ele não vai receber nenhum parâmetro, essa função, né? E aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero setar o nosso team. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui e pegar uma propriedade que tem dentro do setTeam chamada prev, que são os prev states do React. O prev, ele é basicamente o nosso valor anterior. Então, por exemplo, se a gente começa como light, o nosso prev, ele vai ser light, porque ele não tem um valor anterior. Esse é o valor inicial dele. Mas, por exemplo, pensa que em algum lugar da aplicação esse valor mudou, e aí o prev seria o light. Então, se eu der um setTeam em algum lugar da aplicação e mudar esse valor padrão de light para dark, por exemplo,
O nosso prev ele vai ser o light, porque é o valor anterior, né? Então, a gente pode fazer uma condicional aqui, chamada prev. Aí eu vou verificar se prev for igual a light, eu quero mudar esse valor para dark. Deixa eu só colocar aqui as aspas. Se não, eu vou mudar ele para light novamente. Então, basicamente o que ele está fazendo aqui, ele está verificando se o valor ele é o valor inicial, né, é light. Se ele for light, ele vai mudar para dark. Se não, ele vai voltar o valor para light, né? Então ele está fazendo aqui a lógica inversa. E a gente tem que passar aqui dentro também o nosso children. O children é literalmente qualquer coisa que tiver dentro desse provider. Então eu posso ter um componente, ou posso ter vários componentes aqui dentro que vão ter acesso a essas informações aqui. Mas para a pessoa ter acesso a essas informações, a gente tem que passar nesse valor que a gente está provendo. Então pode ser que eu passe o team aqui e passe também a função toggle team. Então, em qualquer lugar da minha aplicação, eu chamo esse contexto, eu vou ter acesso a mudar o valor de team com essa função toggle team e vou ter acesso também ao valor, né? Tanto se ele for light ou dark, eu vou ter acesso desse estado. Eu posso também passar o set team, mas não é necessário, porque eu criei a função justamente para isso. Como o nosso state, ou ele vai ser light ou ele vai ser dark, eu estou passando a responsabilidade disso diretamente para o nosso provider, sem ter que fazer isso manualmente em todos os lugares, né? Então, se eu quiser mudar em algum lugar da minha aplicação o valor de light para dark, eu posso simplesmente chamar essa função e falar, ó, chamando essa função, eu estou alterando o valor que está. Por exemplo, se ele tiver light, ele muda para dark. E é basicamente isso. Aqui ele está reclamando comigo também por conta do TypeScript, então vou passar um valor n aqui, que é basicamente qualquer coisa, e preciso também fazer a exportação desse contexto e a exportação do nosso Team Provider. O nosso Team Provider, ele é o primeiro que a gente tem que se atentar, porque se você não passar, ele não vai funcionar, tá? Então a gente vai lá no app, geralmente é no app ou no main, que a gente passa os nossos contextos. Eu posso colar aqui o Team Provider, fazer a importação dele aqui e fechar ele aqui também. Deixa eu só passar aqui, Team Provider. E aí, o que eu tô falando? Ó, esse provider aqui, eu tô provendo para o Team Button todas essas informações aqui. Tudo que está dentro do nosso Vela, né? Que é o valor de team do nosso estado e a função. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ter acesso a esse contexto, né? Então, se a gente for lá no nosso Team Button, a gente pode chamar aqui um carinha chamado, a gente pode, na verdade, criar uma const para armazenar esses valores, e vou chamar aqui o nosso use context, que vem lá do React. E aí, dentro desse use context, ele está perguntando, ó, qual contexto você quer utilizar, né? No caso, aí a gente tem que usar diretamente esse carinha, team context. Então, a gente faz a importação dele aqui também, dei um tab, ele já fez a importação aqui em cima para mim. Como eu não estou usando o TypeScript, ele não vai dar o IntelliSense dos values, mas eu posso pegar esses dois carinhas aqui, que é o que eu estou provendo desse contexto, né? Então, se eu pegar aqui o team e o toggle team, eu vou passar aqui também um parágrafo e vou mostrar em tela o valor de team. Então, se eu salvar isso aqui, já está lá. Ele está pegando o valor light, pode ver que ele está pegando diretamente do nosso contexto. Como ele inicia como light, está certo. Então, tá lá. E vamos colocar aqui no nosso botão um clique, né? Que a gente quer pegar o evento de clique desse cara. E vamos passar a função direta aqui, a toggle team. E aí, quando a gente clicar nesse botão, a gente quer chamar essa função aqui, essa toggle team, que vai alterar o nosso estado de light para dark e vice-versa. Então, se eu clicar aqui, eu mudo para dark. Se eu clicar de novo, eu mudo para light. E é basicamente isso. Isso é uma forma bem resumida de como funcionam os contextos aqui dentro do React. E a gente se vê aí na próxima aula.